Bom, galera, agora nós continuamos com a apresentação das características dos seres vivos. Manteremos a perspectiva evolutiva e comparativa dessas características anatômicas e fisiológicas. Por isso, neste vídeo, continuaremos a organização dos grupos em tabelas e a apresentação em cladogramas. Vamos conhecer neste vídeo os três últimos sistemas vegetativos: respiração, circulação e excreção. Trocas gasosas, respiração. A respiração é um processo metabólico que produz energia a partir da oxidação da molécula da glicose na célula. Na maioria dos seres vivos, essa oxidação ocorre por ação do gás oxigênio dentro da célula, na mitocôndria. Esses seres vivos são chamados de aeróbicos. Seres vivos que não utilizam o gás oxigênio para oxidar a glicose são chamados anaeróbicos. O estudo anatômico, evolutivo e comparativo dos órgãos responsáveis pela coleta do gás oxigênio atmosférico, disponibilizando para a respiração celular, considera a respiração sistêmica. A respiração pode ser aeróbica em todos os seres vivos ou anaeróbica facultativa em protozoários e fungos, também em alguns mamíferos. A captação do oxigênio atmosférico ocorre por difusão em protozoários, em fungos, em poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. A captação por estômatos ocorre no reino metafita, pelas plantas. A captação do gás oxigênio atmosférico por via cutânea ocorre em anelídeos, em artrópodos, moluscos e anfíbios. A captação branquial é comum em organismos aquáticos, anelídeos, artrópodos, moluscos, equinodermas, cefalópodes, peixes e anfíbios na fase larval. Captação traqueal, ou seja, por tubos em contato com o ar atmosférico, ocorre em artrópodos e urocordados. E a captação pulmonar ocorre em alguns artrópodos, alguns moluscos, nos equinodermas apenas no pepino do mar, anfíbios, fase adulta, mas muito residual, répteis, aves e mamíferos. Casos especiais de respiração: sistema ambulacrário nos equinodermas, pápulas nos equinodermas do tipo ouriço do mar e estrelas do mar, hidropulmões nos pepinos do mar e fendas faringeais
nos urocordatos. Trocas gasosas. Respiração sistêmica. A respiração aeróbia, por difusão, ocorre em protozoários, fungos, poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. Nas plantas, ocorre a captação por meio dos estômatos. As brânquias são as estruturas de trocas gasosas nos animais aquáticos, anelídeos aquáticos, crustáceos, cefalópodes, cefalocordados e peixes. A bexiga natatória nos peixes encontra-se associada à respiração, pois controla a quantidade de ar para o peixe flutuar em diferentes alturas da coluna de água. Ela ocorre apenas nos peixes ósseos. A respiração cutânea ocorre nos anelídeos terrestres, nos microcrustáceos, nos moluscos bivalves e nos anfíbios na fase adulta. Os equinodermos fazem as trocas gasosas por meio do sistema ambulacrário. Esse sistema compõe-se de canais rígidos e ampolas e pés retráteis, por onde circula a água do mar, localizado em sua face ventral. A maioria dos equinodermos faz as trocas gasosas por meio do sistema ambulacrário. Entretanto, estrelas do mar trocam gases por meio das pápulas, que são estruturas extensivas do celoma que saem por poros do exoesqueleto. A traqueia é uma outra estrutura capaz de captar o gás oxigênio atmosférico. Ela aparece nos insetos e nos urocordatos. Nos urocordatos, elas aparecem diferenciadas na forma de fendas faringeais. Entretanto, possuem papel secundário na respiração. Atuam principalmente na alimentação, pois as trocas gasosas ocorrem pela extensão do corpo. Os pepinos do mar fazem as trocas gasosas pelo hidropulmão, que é uma estrutura muito semelhante ao pulmão dos animais terrestres, localizada na região posterior dos pepinos do mar. O pulmão surge, então, nos aracnídeos, nos gastrópodes, répteis, aves e mamíferos. As aves apresentam ainda os sacos aéreos, que são uma estrutura presente em aves voadoras, responsável pela redução da densidade corporal, associada à respiração e aos ossos pneumáticos, pois possibilitam o voo. A circulação de nutrientes e gases. A circulação de nutrientes e gases é um processo necessário em todos os seres vivos, uni- ou multicelulares. Permite que os nutrientes e gases alcancem os mais variados pontos do organismo, garantindo a manutenção do metabolismo e da homeostase do organismo. Nos organismos unicelulares e com pouca especialização tecidual, a circulação é feita por movimentos do citoplasma, chamados de ciclose. Nas plantas traqueófitas,
A circulação de substâncias é feita pelos tecidos condutores, xilema, ascendente e transportando seiva bruta, e floema, descendente, transportando seiva elaborada. Quanto à anatomia do sistema circulatório nos animais, existem variações relacionadas à presença de vasos, à quantidade de cavidades do coração ou ao tipo de substância que circula transportando nutrientes. A circulação por ciclose ocorre nos protozoários, nas briófitas e nos fungos. Circulação aberta, sem vasos ou coração, ocorre nos poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. Circulação lacunar, com coração, mas sem vasos, ocorre em artrópodos, moluscos, equinodermas e urocordados. Circulação fechada em xilema e floema nas plantas e com coração e vasos nos anelídeos, equinodermas, cefalópodes, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O coração não existe nos protozoários, nas plantas, nos fungos, poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. Em compensação, os anelídeos apresentam 5 pares de corações. 10 corações têm uma minhoca. O coração é tubular nos artrópodos e nos urocordados. Os equinodermas apresentam o sistema ambulacrário, desenvolvendo as funções de um coração. Moluscos e peixes possuem o coração com um átrio e um ventrículo. Já os artrópodos, os anfíbios e os répteis possuem o coração com 2 átrios e um ventrículo. Os crocodilianos, aves e mamíferos apresentam o coração com 2 átrios e 2 ventrículos. Qual a substância que transporta os gases e os nutrientes? A água é a substância transportadora em protozoários, nas plantas, nos fungos, nos poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. O sangue, sem pigmentos, transporta nutrientes e gases nos equinodermas, cefalocordados e urocordados. O sangue e os gases ligados ao ferro é transportado nos anelídeos, nos artrópodos e nos craniados. O sangue, tendo como mineral transportador o cobre, ocorre nos artrópodos e nos moluscos. Nesses casos, o sangue apresenta coloração azulada. Circulação de nutrientes e gases. Ciclose. A água circula na célula dos protozoários, das briófitas e dos fungos. A circulação é aberta nos poríferos,
quinidários, plateumintos e nemateumintos. Lacunar, com sangue e ferro, sendo de coloração vermelha na maioria das vezes, nos anelídeos, com 5 pares de coração, nos artrópodos, com um coração tubular, nos insetos. Só que nos insetos a gente apresenta a maioria dos demais moluscos, o sangue com cromo, de coloração azul. Os moluscos já apresentam o coração com um átrio e um ventrículo. O coração com um átrio e o ventrículo é um coração tubular dividido em uma cavidade que recebe o sangue e outra que bombeia o sangue para o restante do corpo. A circulação fechada surge, então, nas plantas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e nos animais, equinodermas, com um sangue sem pigmento, ou seja, um sangue incolor, nos equinodermas, através do sistema ambulacrário ou ambulacral, nos urocordados, transportado e bombeado por um coração tubular, e nos cefalocordados. O sangue com ferro e de coloração vermelha aparece nos peixes, que apresentam um coração com um átrio e um ventrículo, nos anfíbios, que já apresentam um coração com 2 átrios e um ventrículo, por isso chamado de tricavitário, pois apresenta 3 cavidades. E nos répteis, a maioria dos répteis também apresentam um coração tricavitário. Entretanto, crocodilos têm um coração tetracavitário, com 2 átrios e 2 ventrículos. Aves e mamíferos também têm o coração tetracavitário. Entretanto, neste caso, aves e mamíferos, que são animais homeotérmicos, o sangue oxigenado não se mistura com o sangue que traz gás carbônico. Excreção, osmorregulação e homeostase. Considera-se excreção a ação do organismo em exportar substâncias tóxicas produzidas pelo metabolismo. Além da eliminação de substâncias tóxicas, que são compostos nitrogenados resultantes do metabolismo proteico, esse mecanismo fisiológico é responsável pela osmorregulação e, consequentemente, pela homeostase dos organismos vivos. Osmorregulação é a manutenção do equilíbrio hídrico da célula. Simplificando, a osmorregulação permite o controle da entrada e saída de água do meio intracelular para o meio externo, evitando desidratação ou a explosão da célula pela falta ou excesso de água. Homeostase é o equilíbrio iônico, hídrico e térmico do organismo interno em relação às variações ambientais. Quando se trata de excreção, consideramos principalmente o tipo e a composição dos excretas, os compostos nitrogenados eliminados e os órgãos que atuam neste processo.
Os organismos do reino metafita não possuem órgãos excretores, pois grande parte das substâncias residuais dos vegetais é reciclada dentro do próprio organismo. A maioria dos autores considera excreção e secreção como fenômenos similares nesses casos. Entretanto, para efeito comparativo, consideraremos dois processos diferentes. A excreção por difusão ocorre em protozoários, briófitas, fungos, poríferos e quinidários. Por coleta simples de compostos nitrogenados, plateumintos, nemateumintos, nos artrópodos, os aracnídeos, e cefalópodos e urocordatos. Os equinodermas também fazem a excreção por difusão. Filtração nos anelídeos, nos insetos, nos crustáceos, nos moluscos, nos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os órgãos que participam da excreção. Nos protozoários, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são os vacúolos. As células flamas nos plateumintos. Os renétios nos nemateumintos. Metanefrídeos nos anelídeos e nos moluscos. Túbulos de Malpighi nos insetos. Glândulas coxais nos aracnídeos, glândulas verdes nos crustáceos, solenócitos cefalocordatos, sifão excretor nos urocordatos, rins aparecem nos craniados, peixes e anfíbios, e os rins metanefros nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Quando se trata de excreção, é possível afirmar que este é o sistema com maior variedades e especializações de órgãos para excreção de substâncias tóxicas. Os excretas, vale ressaltar que fezes não são excretas, pois as fezes não resultam do metabolismo celular e muito menos passam pela célula. Portanto, são considerados excretas compostos nitrogenados tóxicos, excretados nos protozoários, pelas plantas e pelos fungos, a amônia pelos animais aquáticos, pelos poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, crustáceos, moluscos, equinodermas, cefalocordados e peixes, guanina pelos aracnídeos, ureia pelos insetos, anfíbios em fase adulta e mamíferos, e o ácido úrico pelos répteis e pelas aves. A excreção de maneira evolutiva no cladograma. Excreção por difusão simples, por meio dos vacúolos,
e de compostos nitrogenados variados. Ocorre nos protozoários, nas plantas, nos fungos. A amônia, um composto nitrogenado muito tóxico e muito solúvel, é excretado pelos animais aquáticos, por isso denominados amoniotélicos. Quem são eles? Os poríferos, os quinidários e os equinodermos. Os que excretam amônia, mas esta amônia é coletada no celoma do corpo, são os plateumintos. Esta amônia é coletada pelas células flama, os nemateumintos, o renete, cefalocordatos, os selenócitos e urocordatos, o sifão excretor. Todas estruturas celulares não muito especializadas. A filtração já implica em estruturas orgânicas mais especializadas e filtradoras. Ocorre nos anelídeos, chamadas de metanefrídeos. O metanefrídeo é um tubo ciliado com função filtradora dos líquidos corporais. Aparece nos anelídeos e nos moluscos. Os artrópodos apresentam túbulos de Malpighi, que são tubos mais especializados e numerosos do que os metanefrídeos. Os insetos fazem sua excreção pelos túbulos de Malpighi. Os aracnídeos também, mas os aracnídeos apresentam ainda glândulas coxais associadas a esses túbulos. Os crustáceos fazem a excreção apenas pelas glândulas verdes. Os rins surgem nos animais craniados. Peixes apresentam rins mesonéfros, que são os rins situados na porção mediana do corpo. Os anfíbios também apresentam rins mesonéfros. Os rins metanéfros, situados na porção sacral do corpo, ou seja, lá no finalzinho do corpo, aparecem nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Quanto ao composto nitrogenado excretado, répteis e aves excretam ácido úrico, por isso são chamados uricotélicos. O ácido úrico é um composto nitrogenado insolúvel e pouquíssimo tóxico. Por isso, ele é excretado pela cloaca desses animais junto com as fezes e não na urina como com os demais craniados. A ureia é excretada pelos mamíferos e pelos anfíbios. Eles são chamados então de ureotélicos. A ureia é um composto mais ou menos tóxico e mais ou menos solúvel. Por isso, ela é excretada pela urina e fica armazenada na bexiga por um tempo. Encerramos nesse vídeo as funções chamadas vegetativas, ou seja, as funções que permitem a sobrevivência dos seres vivos nos diversos meios ambientes. Os próximos vídeos abordarão a anatomia e a fisiologia de maneira evolutiva dos sistemas de coordenação endócrino,
que são os hormônios, e nervoso, e reprodução. Até mais, Prof. Cleice.